De volta ao programa Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e também através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. O Conexão Potiguar de hoje está sendo diferente. Nós cobrimos o primeiro Congresso Potiguar de Gestão Pública Municipal, onde entrevistamos algumas personalidades, entre as quais o doutor Moacir Rodrigues de Oliveira, que é chefe da Controladoria Geral da União no estado do Rio Grande do Norte. Vamos à entrevista. Doutor Moacir, quais são os principais problemas que a CGU encontra quando visita, quando fiscaliza os municípios? Bem, é uma gama de situações, desde de situações de irregularidades meramente formais, até mesmo de desvio de recursos, né? A política pública não funcionando satisfatoriamente para a sociedade. É comum encontrar problemas onde o gestor, onde tem falha técnica? Sem dúvida. Nós percebemos que muitas das vezes, por melhor intencionado que o gestor esteja, ele não tem o assessoramento devido, né? O quadro de servidores às vezes não tem o perfil para dar seguimento a essa política pública. A CGU tem buscado, através de alguns programas, como o programa Fortalecimento da Gestão Pública, no qual nós passamos durante algum tempo na prefeitura, capacitando os servidores da prefeitura para que ele possa conhecer os detalhes desse programa e como fazer essa política pública funcionar de fato. Nós vivemos um ano eleitoral. O senhor aconselha que as pessoas que querem se candidatar, que são candidatos a prefeitos, eles passem por um treinamento, eles estudem essa matéria da gestão pública? Na verdade, a administração pública, ele sofre um processo dinâmico, né? Ela muda no dia a dia. Mas, de fato, o senhor tem razão ao assinalar que em alguns momentos o gestor, por ele vir, na verdade, da própria sociedade, ele não tem o conhecimento da dinâmica da máquina pública, né? Muitas das vezes dando um tratamento não formal a uma situação que precisa ser formal. Como eu disse anteriormente, nós estamos buscando capacitar não só os servidores da prefeitura, mas temos também o prazer dos nossos eventos de fortalecimento da gestão e os prefeitos participarem para que eles possam perceber como é que deve ser conduzido esse processo de administração de recursos públicos. O senhor, durante a sua palestra, disse que administrar é correr risco. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? Bem, quando coloco que administrar é correr risco, porque o gestor ele tem diante de si várias opções, né? E nem sempre as opções que são colocadas para ele é a melhor para resolver o problema da política pública. Quando eu coloquei que administrar é correr risco, porque na verdade ele precisa se tomar uma decisão, e a tomada da decisão nem sempre você tem as melhores condições e a garantia de que você vai atingir o objetivo que você almeja. Quando quando a CGU encontra irregularidades que lhe parece ou que tem características de má fé ou de prejuízo ao erário público, há uma parceria com a Polícia Federal? Como é que se dá isso? Perfeito. A parceria com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com a própria AGU, com o TCU, com a Receita Federal, ela é constante. Até diga-se de passagem que nós estamos aí num processo de negociação de um acordo de cooperação técnica permanente para que nós tenhamos um trabalho constante com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com o TCU e com a própria Receita Federal. No dia a dia, nós mantemos essa parceria porque quando a Polícia Federal precisa do apoio, o Ministério Público precisa do apoio na análise de uma documentação que é o nosso mistério, né? O recurso público, a aplicação do recurso público é o nosso mistério, nós prestamos essa assessoria a eles. Assim também, quando nós temos alguma situação que precisa da participação, que foge às nossas prerrogativas, nós contamos sempre com o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público, da própria AGU também. É certo dizer que os municípios, os gestores devem ter na CGU um parceiro muito mais do que ter medo, achar que é o bicho-papão? Sem dúvida, não há motivo nenhum para considerar a CGU como um bicho-papão, como o senhor coloca. De fato, nós estamos no mesmo barco. Qual é o nosso barco? Qual é o nosso propósito, né?
Qual é o nosso negócio, como eu coloquei no nosso bate-papo aqui? O nosso negócio é políticas públicas, né? Sabemos que o gestor no dia a dia convive com dificuldades para cumprir integralmente a toda essa burocracia, né? No bom sentido da burocracia. E a CGU, sim, é um parceiro, nós não temos intenção de apontar gestores por pequenos anormalidades na aplicação do recurso, por uma questão meramente formal. A nossa intenção é que, quando identificar os gestores que tiveram algum problema de aplicação do recurso formal, nós possamos perceber que eles devem ser clientes da CGU para capacitação, diferentemente do gestor que nós percebemos má fé, e aí o procedimento já não é nosso cliente de parceria, não é o nosso cliente para capacitação, e aí já é um cliente para interagir com o Ministério Público, com a própria Polícia Federal. Então a CGU, ela tem uma mão que ampara, né, e uma mão mais dura quando ela precisa ser exercida. Só para finalizar, o senhor se referiu à Lei 866 e a gente sente no dia a dia os gestores reclamando da burocracia, da dificuldade de tratar com essa lei. Perfeito. A lei, como eu coloquei no nosso bate-papo, toda lei ela tem um contexto econômico, político e social ao qual ela surgiu. Se nós verificarmos o contexto da época do surgimento da Lei 866, da Lei de Licitações e Contratos, percebemos que ela veio para resolver uma situação de desvio de recursos da época, do escândalo dos anões do orçamento, né? Todo aquele escândalo. Para o desafio que o Brasil tem hoje, nós não podemos enxergar a política pública sem enxergar o mundo, né? Para o desafio que o Brasil tem hoje, de se tornar mais competitivo, de gerar mais emprego, de gerar renda, enfim, gerar cidadania, é preciso que a gente perceba que a 866 ela não consegue dar a vazão que o administrador precisa para realizar a política pública. No caso da Copa do Mundo e no caso das Olimpíadas, inclusive, foi estabelecido o regime diferenciado de contratação por reconhecer que a Lei 8666 não daria as condições de que obras tão complexas, de valores tão altos, fossem realizadas no período suficiente. Ok, então você acompanhou a entrevista com o Dr. Moacir Rodrigues de Oliveira, que é chefe da Controladoria Geral da União no Estado do Rio Grande do Norte, e na palestra da FEMURNE ele falou sobre o tema CGU e sua função fiscalizadora. Vamos a um rápido intervalo comercial e no próximo bloco nós conversaremos com o presidente da Federação dos Municípios, que foi o anfitrião do primeiro Congresso Potiguar de Gestão Pública Municipal. Um minuto só e a gente já volta conversando, no caso, com o prefeito de Lages, que é presidente da FEMURNE, Benis Leocádio.